E aí? Meu amor à igreja inviabiliza minhas convicções. Meu amor à igreja? O cara é tão tarado pela igreja que as convicções que o evangelho poderia dar a ele não significam nada? Mas ele é mais crente na igreja do que em Jesus? É. Mais crente na religião, na doutrina do que no evangelho? Entre um bom compêndio doutrinário da denominação dele e a leitura pura e simples do evangelho de Mateus, ele prefere o bom compêndio? Acho que sim, né? Uhum. Vamos ver? Vamos. Caião, meu apego à comunidade e ao convívio com a igreja, aí ele caixa alta ali, pá, torna inviável meu rompimento com a igreja institucional. Ah, não, aí já é diferente. É o vínculo dele fraterno. Sim. Até aí é fraterno, Vamos é lá. comunal. Vamos lá. Uhum. Vamos ver para onde ele vai. Já pensei em sair várias vezes, mas sempre renovo minhas esperanças e até mesmo parei de olhar para toda a maluquice lá dentro e decidi ficar só com o evangelho. Ele fecha aí. Muitas pessoas já me procuraram para agradecer pelas mensagens e me parabenizar pelos temas escolhidos. Não me empolgo com isso, mas sei que isso ainda mantém acesa a esperança pela salvação de alguns nesse meio. Caio, como posso ajudar os irmãos sem me tornar inviável as minhas próprias convicções? Como não ser sequestrado? A pergunta dele é basicamente a primeira pergunta que fizeram aqui, foi do cara da igreja, dessa conciliação. É mais ou menos a mesma coisa, bro. Como não ser sequestrado por essa esperança? Por que Paulo disse que preferia ser separado de Cristo por amor aos irmãos? Me ajude, por favor. Tá congruente? Para mim foi uma grande besteira, eu já falei, né, que ele falou. Foi uma besteira isso aqui? Aquela ali, desculpa. Já era. Aquela ali, aquele verso primeiro de Romanos 10 ali. Ah, é aquele pedacinho. Eu preferiria ser separado de Deus por amor aos meus compatriotas, os judeus. Eu preferia ser um anátema. Eu já falei, Paulo, mano, desculpa. Bola fora. Fora. Ali foi. Tem gente que vai ficar escandalizada comigo, olha, não salva. Paulo não salva. Paulo errar não salva. Paulo não é Jesus, tá? Paulo não é Messias. E o que Paulo disse é maravilhoso. Agora, Paulo falou uma tolice, 2 tolices, 3 tolices. E cometeu muitas. A gente lê 2 aos Coríntios, meu Deus, tem tanta besteira que Paulo fez. Mandar cartas zangadas. Ficar com aquela passionalidade de menino em algumas coisas. Sinceramente, é nesse sentido que eu falei outro dia aqui, que meu pai era muito mais maduro nessas relações humanas do que Paulo. Mas o que Deus revelou a ele sobre Cristo é irretocável. Ali, naquela hora, Paulo não estava falando de Jesus, nem do Evangelho. Ali não é um princípio do Evangelho. Alguém já ouviu Jesus dizer: desejai ardentemente que a vossa vida seja separada de Deus por amor aos vossos irmãos, porque esta é a vontade de Deus? Não, nunca, em lugar nenhum, nem sequer tem essa ideia. Então Paulo ali está falando dele, porque o que ele falou de Jesus é tudo verdade, ali ou em qualquer outro lugar. Agora, acerca dele, ele falou coisas que às vezes você concorda, às vezes você não concorda. Ele está falando, é um relativo, falando da sua própria relatividade. Voltando então aqui à questão do nosso amigo. É um repeteco da primeira resposta. Então ele pode recortar porque ele mandou agora. É um repeteco da primeira resposta. Recorta aí. O começo do programa está aí. E ele sofre desse fraternalismo. Fraternalismo. Que muita gente sofre desesperadamente disso. Aliás, Braulio, estatisticamente falando, as pessoas não ficam num lugar ou em igreja nenhuma por causa do pastor necessariamente. Só quando o cara assim é hiper interessante no ensino, na palavra, no que faz, mas fica por causa dos brothers. 90% das pessoas, se chega por causa da programação, ou se chega porque tem um pastor que fala e toca o coração, depois fica por causa da irmandade. Por causa da galera. Da galera. Agora, uma coisa que eu noto aqui, acompanhando todo esse processo de chat aqui, é também que o pessoal sai, Caio, e a galera vira as costas, velho. Isso, eu estava falando isso lá em casa ontem. O pessoal sai da igreja,
por causa do evangelho, etc e tal, e a galera vira as costas para eles ficam loucos com isso. Perdem os amigos. Porque não é só afastar dos amigos, os amigos desprezam a galera que sai da igreja. Com certeza. Eu estava até procurando uma coisa agora que você falou e me lembrou algo aqui que eu tinha anotado. Sim. Disso que você está falando especificamente aí, né? É como o pessoal fica perdidão quando a galera chega e diz, gente não quer mais saber de você. Aí o cara não se regozija em Deus. É isso mesmo. Não se regozija em Deus. Porque o que Jesus disse foi, lá em Mateus 5, para a gente aguentar quando a galera vem contra nós, só se regozijando em Deus. Quando vos perseguirem, vos maltratarem, mentindo, disserem mal contra vós. Porque vocês são meus discípulos, por causa do evangelho puro e simples. Então exultai nesse dia, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Mas o problema do pessoal é que eles não têm evangelho no coração, eles só têm questões doutrinárias. Aí eles vão para a igreja discutir doutrina. Não, eu estou ouvindo um cara chamado Caio, que diz essas coisas assim, faz sentido com a palavra. Aí alguém lá vai e diz que não concorda, que ouviu e não gostou, nunca ouviu e também não gostou, seja lá o que for, aí fica essa briga. Aí quando acontece do sujeito dizer, não, eu vou assumir os meus brios e vou dizer o evangelho é inegociável, não tem barganha. Aí os irmãos dizem, nem com a gente? Você tinha que fazer barganha com a gente, pelo menos com a gente. Nós somos seus irmãos. Nós somos da mesma maçonaria. Aí quando o cara diz, não dá, assim não dá. E aí eles viram as costas, o sujeito, como só tinha doutrina, só tinha uma guerra intelectual, só tinha um convencimento mental de que, enfim, aprendi o que é o evangelho, realmente está me aliviando, mas ainda não é o espigão da palavra plantado dentro. Porque quando o espigão da palavra está plantado dentro da gente, querido, para cada perseguição surge um regozijo. Isso é que é estranho. É mesmo. Eu vejo, tem gente que me escreve ali dizendo, Caio, aguenta. Tem semanas aqui, ou programas que eu digo alguma coisa, aí vem aquele monte de gente me achincalhar lá, né? Falam barbaridades. Hoje tá bom aqui, o pessoal tá botando pressão. Eu tô falando que a porcaria mesmo aparece no Facebook, que é nojento lá. Facebook, então. É nojento. Tem gente boa pra caramba e tem gente nojenta, rapaz. Chega ali, só são os diabinhos. Pois bem, aí os gente boa ficam preocupados em como é que eu me sinta quando os endiabrados vão lá para do nada dizer o que você não disse, construir o que você não falou, enfim. Adulterar as coisas que você fala. Aí eles ficam preocupados, né? Caio, por favor, não se canse, não desista. Fica tranquilo, cara. Eles nem sabem, às vezes, quando escrevem alguma coisa a meu respeito. Rapaz, eles me mandam tanto texto, o mesmo texto eu recebo 300 vezes. Olha, esse garoto aqui escreveu isso. Eu já quero saber, esse menino, cara. Um garoto, ele vai se arrepender tanto, ele vai crescer, ele vai virar homem. Sim. Vai chegar um dia que ele vai dizer, Caio, desculpa, deixa o garoto, é só um bobão, coitado. Mas eles ficam me mandando e dizendo assim, não fique desanimado. Imagina se eu fosse desanimado, eu receber de 300 pessoas a mesma coisa. Aí é que eu iria ficar, eles não sabem que eu lamento pela pessoa e me regozijo, porque eu tenho o privilégio de continuar anunciando as grandezas de Deus no meio de todas as contradições desse tempo. E apesar de todas as opiniões, não tem barganhas a fazer. Então, amigo, só para a gente, de fato, concluir, fique lá nesse lugar, não se preocupe, você não tem que se preocupar com coisa nenhuma. Quem foi que disse que você tem que ir para algum outro lugar? Quem foi que te botou essa obrigação? Eu só quero mesmo que você entenda o Evangelho. Por enquanto, me parece que está indo uma doutrina nova. Não é ainda a palavra da consciência. Porque quando for, você vai ter a maturidade, a sabedoria para lidar com essas pessoas todas.
vai saber chegar, vai saber sair, vai saber ficar, vai saber não ficar se for o caso, mas não será nem essa preocupação. Me parece que você está a priori tomado da preocupação de, tipo, não andar com caretas. Parece até uma coisa de adolescente, sabe, Braulio? Sim. De turma. Quando um garoto adolescente que conheceu uma turma que ele acha assim que é mais safa, mais elaboradinha, mais legalzinha, mais rodada, mais ampla, aí ele fica com vergonha dos antigos amigos, mas que são os amigos que ele gosta mesmo, que ele está há muito tempo. Aí fica se sentindo naquela obrigação de escolher um grupo. Parece coisa de adolescente. De eu vou para lá ou eu fico aqui. Então tem que ficar optando, né? É. E é tudo muito infantil. Na hora que deixar de ser infantil, que virar tutano de Deus em você, então não haverá perguntas. Você saberá o que fazer. Você vai saber se comportar. Porque o Espírito Santo instrui. Não é o que Jesus diz? Que o Espírito Santo é conselheiro, é instrutor. De que a unção do Espírito Santo, João diz, traz sabedoria ao coração. Então, gente, enchamos-nos do amor de Deus, do Evangelho e do Espírito Santo, que a gente vai aprender a lidar com protestantes, com católicos, com ateus, com irmãos amados ou irmãos complicados. A gente vai aprender a ficar, a gente vai aprender a sair, a gente vai aprender a viver, porque nada disso que vocês me perguntam aqui é importante de fato. Só é importante para vocês ainda. Eu venho todo dia aqui esperando que chegue a hora que esse tipo de questão seja vencida e que vocês passem adiante, para a gente se atolar na vida, saindo de vez desse Pantanal, onde a gente quase sempre está na beirada dele e nunca sai. Meu convite é, gente, olha, eu estou aqui para responder, responderei com amor. Eu só lamento muito é que a gente já podia ter deixado essas questões elementares e tolas, infantis, do Mobral do ser, e andando no Evangelho a gente podia estar caminhando para edificar profundamente a nossa consciência. Porém, essa é a minha certeza, de que quem quer que vá ficando, que vá deixando a palavra entrar, lavar, penetrar, se enraizar, a própria palavra vai se sedimentando, sem que a gente note, sem que a gente saiba como. Ela vai nos organizando, ela vai nos pacificando, ela vai nos aprumando, ela nos dá eixo, ela nos põe em equilíbrio. De repente a gente começa a ter uma sensatez que a gente não tinha, uma calma que antes não tinha, a certeza de que não é otário esperar, não é tolo ser paciente, aguardar, não é perda de tempo orar e dizer calma, e andar um dia depois do outro, sem pressa. O que eu noto é também gente que mal começou a ouvir alguma coisa, discerniu algumas compreensõezinhas e pensa que o Evangelho entrou. Não entrou não, mano. Entra quando a mãe da gente vê, o pai da gente vê, os filhos da gente vê, todo mundo vê que nós nos tornamos novas criaturas, gerados, regênesis de Deus em nós. Aí o Evangelho entrou. Aí a face de Cristo começa a ser moldada. Deixe primeiro o Evangelho entrar em você. Você não terá problemas a discutir com grupos de irmãos nenhum. Você vai saber como se portar, e se eles não souberem como se portar com você, você vai andar no regozijo e no Senhor, sabendo sempre fazer caminhos de volta, sabendo sempre manter o coração leve, aberto, as portas escancaradas para agasalhar quem quer que em verdade queira ter comunhão comigo, conosco. É isso que você vai aprender. Faltam 5 minutos.